Olá, meu nome é Jaqueline e esse é o Mulheres In, um lugar onde falamos de nossas dores e amores. Somos mulheres compartilhando o caminho. E você? Que mulher in você é? Olá, estamos aqui para mais um episódio do Mulheres In. Hoje, como nossas convidadas incríveis, temos doutora Vanessa, médica oncologista do INGO, e Camila, sua paciente. Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem, doutora Vanessa? Oi, Jaqueline, tudo bem e você? Tudo bem. Camila, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda aqui no Mulheres In. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Bem, o Mulheres In, ele foi criado para falarmos de dores, para falarmos de conquista, para falarmos do sentimento que cada paciente com câncer passa e sente, né? Claro. E aqui é o momento da gente colocar, apresentarmos para quem nos ouve, para quem está aqui junto conosco, o que cada experiência, a sua experiência, Camila, enquanto paciente, e a sua experiência, doutora Vanessa, enquanto médica, cuidadora e apoiadora nesse momento difícil, né? Camila, conta pra gente um pouquinho como você chegou até a doutora Vanessa. Bom, eu estava fazendo os meus exames de rotina anual, e aí na ultrassom da mama, o médico fez a ultrassom, né, falou que tinha um nódulo que era suspeito e ele já recomendou que eu fosse atrás logo. Isso foi num sábado, na segunda eu já marquei o mastologista, na terça eu fui à consulta, né, na consulta ele já fez a biópsia e falou, olha, é cirúrgico. Então foram 10, 12 dias no máximo entre isso e eu me organizar para a cirurgia, foi tudo muito rápido. Tudo muito rápido, né? Daí eu fiz a cirurgia, enquanto eu aguardava a análise, né, da biópsia da peça, eu já sabia que eu precisaria de um oncologista e eu fui pesquisar. Daí pesquisei, fui no Instagram, fui no Google, fui na Doctoralia e encontrei Vanessa, fui com a cara dela, com o jeito dela, falei, é essa. E aí na primeira consulta eu falei, gente, é ela mesma. E ela vai ter que me aguentar pro resto da vida agora. E agora, como se diz, doutora Vanessa, agora você tem essa missão, hein? A missão é sua agora. Fico muito feliz. Interessante o que a Camila falou, falando mais da parte médica, mas que o principal exame foi o exame de ultrassom, né? Em vez do exame tradicional de mamografia. A minha mamografia não apontou nadinha, nada. Isso ocorre pela idade, né, da paciente jovem. E geralmente nas mulheres jovens, a mão é mais densa. Isso pode levar com que a mamografia não seja conclusiva quanto ao diagnóstico. Muitas vezes há ultrassom que mostre, né, a realidade, como foi o caso da Camila. Excelente pontuação, doutora. Camila, você é psicóloga, é isso? Sim. Me fala um pouquinho como foi isso. Você, enquanto psicóloga, ter que se analisar agora e olhar para dentro. Olha, eu confesso que no início, assim, veio aquele susto, porque uma área que eu sempre falei, não quero trabalhar, era oncologia. E continua sendo, tá? Continua sendo, a oncologia eu sou só paciente. E eu não queria, por razões, assim, perdi meu avô, foi sofrido, foi uma experiência enquanto estudante também, embora eu seja psicóloga hospitalar, eu falei, oncologia nunca. Né? Então, quando eu fiquei naquele limbo de ter feito a ultrassom e até fazer a biópsia e ter certeza de que aquilo ali era algo que ia inspirar, pelo menos o procedimento cirúrgico, assim, eu confesso que eu fiquei muito ansiosa, e a minha ansiedade ela é interna, então quem me vê pensa, tá linda, plena, né? Mas por dentro, aquele tanto de coisa, pesquisa no Google, lê isso, lê aquilo, se informa, então assim, eu digo que foram 4 dias muito desafiadores. Mas da hora que eu fiz a biópsia, que eu voltei para casa, eu já voltei de outra forma. Eu falei, é isso, a gente vai ter que lidar. Então, nós vamos fazer isso da melhor forma que conseguir. Esse foi o meu contrato comigo no dia que eu fiz a biópsia. Eu falei, não dá para a gente regar agora, não. Se é isso que a gente tem que viver, vamos viver do jeito que for o melhor que conseguir. E bom você falar nisso, porque dentro desse podcast, o que a gente gosta de falar e que a gente trata muito são das dores do câncer, né? Então nós temos 4 dores que a gente fala muito. E uma das dores é a dor psicológica. Fala mais um pouquinho para mim. Então você teve essa ansiedade, você enquanto psicóloga conseguiu enxergar isso, né? Muito claro. Me conta mais um pouquinho como foi lidar com isso. Eu consegui, assim, conversei muito com
com uma amiga que trabalha comigo, minha parceira, né? Quando eu senti que estava tendo aquela crise, assim, taquicardia mesmo, né? Conversei com o médico que trabalha conosco na clínica, iniciei a medicação, acho que eu usei a sertralina uns 40 dias. Depois eu vi que não era mais necessário, assim, falei, não, agora você já dá conta de lidar com isso. Mas acho que, pelo menos no meu caso, foi a possibilidade de ter que mudar a minha rotina. Nunca foi nem o medo do câncer, morrer, isso, aquilo, outro, não. O meu desafio, eu falo que o meu desafio emocional foi pensar, nossa, agora eu tenho que reestruturar tudo isso aqui que funciona bem. Eu falo que eu gosto da minha vida era encaixadinha, ainda é, funcionava dentro de uma rotina muito estruturada, e aí isso me pegou assim. Depois que eu falei, não, a cirurgia é isso, é aquilo, eu li muito, pesquisei muita coisa, falei, não, então agora eu tento me adaptar daqui para frente. Eu sempre falo assim que eu preciso que alguém me diga, não, o plano é esse, se você me falar é isso, eu estruturo o plano, mas eu preciso saber onde eu estou pisando. Quando eu fiz a biópsia, que o médico já falou, olha, a gente precisa fazer uma cirurgia no máximo em 10 dias, para não perder tempo. Eu falei, tá, então essa é a minha realidade, é em cima disso que eu vou me ajustar. E você, no início, você disse que teve um avô, né? Seu avô que teve câncer. Sim, meu avô teve hepatite, né? E aí depois foi um câncer adquirido a partir disso, que foi o que levou ele a óbito, né? Já fazem quase 15 anos que o vovô faleceu. Mas ele viveu muito bem depois do diagnóstico. Meu avô viveu cerca de 6 anos, assim, mudou muitos hábitos de vida, mas no finalzinho não dava mais para fazer muita coisa, sabe? E ele não queria partir de jeito nenhum. Meu avô foi resistente, brigou, sim, lutou, ele não queria de jeito nenhum. Até a hospitalização final ele não queria. A gente sabia que não dava mais, ele sabia, mas ele não queria porque ele sabia que era o fim, sabe? Então aquilo me tocou muito e já era uma ideia. Nunca foi meu lugar a oncologia enquanto profissional. Sempre falei, não. E agora você nesse local de paciente oncológica, você acha que isso te trouxe esse quadro de ansiedade que teve? Você acha que isso te levou a essa memória? Não, eu acho que não, assim, em terapia mesmo, fui trabalhando muita coisa, eu acho que não chegou a ser um gatilho para mim, não, assim, é algo que estava muito bem sacramentado dentro de mim, assim, já estava bem ordenado. Eu acho que foi justamente o pensar no ter que remodelar a minha logística e não saber o que ia ser, assim, amanhã, eu não saber, ter que mexer na rotina das crianças em especial, assim, eu falo, mexe com tudo, mas não mexe com a rotina, o jeito de fazer com os meninos, né? Com o meu trabalho, eu fiquei pensando, nossa, mas se eu não conseguir trabalhar? E meu trabalho, parece que não, eu não separo muito ele de mim, não, assim, ele é um pedaço importante meu. Eu acho que nesses 4, 5 dias em que eu fiquei muito com essa angústia, foi justamente nessa reprogramação, nossa, e agora? E se eu não conseguir viver a minha vida como eu gosto de viver, sabe? Depois você foi... Eu lembro muito disso nas primeiras consultas, né? Antes da gente iniciar tratamento. E isso foi muito forte para você mesmo, porque eu lembro que você falava assim, mas eu vou fazer a quimio que horas? Mas eu posso atender à tarde? Vou fazer a quimio de manhã. Mas eu posso continuar trabalhando normalmente? Eu posso trabalhar da minha casa? Eu não vou comprometer minha imunidade, mas eu posso atender online, né? E eu vejo que isso é muito importante para o profissional de saúde. Eu tenho outros pacientes que são profissionais de saúde, médicos, né? Você é psicóloga, e eu vejo que isso faz parte da nossa identidade, né? Que a gente sofre muito em ter que parar de trabalhar, né? Tira a gente muito da normalidade, né? E queria que você contasse como foi trabalhar durante a quimioterapia. Eu acho assim que a terapia foi fundamental para eu organizar algumas coisas, assim. Mas a quimio, eu digo que principalmente as 3 primeiras vermelhas, elas foram muito leves, assim. Eu fui sentir, eu acho que eu fiz a minha primeira quimio no dia 14 de novembro, eu fui sentir no meu corpo no final do ano, em especial justamente na virada do ano. Então, acho que os 3 primeiros ciclos foi muito suportável. Então, de alguma forma, eu fui conseguindo encaixar as coisas, né? Eu falava assim, não, eu preciso de uma agenda. Eu falei, pode ser sempre na sexta? Eu falei, ótimo. Então, eu sou funcional de segunda a quinta e eu tenho a sexta e o fim de semana para me recuperar. Aí, como foi trabalhar, assim, eu interrompi, assim, receber pacientes novos, né? Isso eu não fiz.
saí do atendimento presencial, fiquei só no online, encerrei o ciclo com as crianças que atendia, né? Reconfigurei alguns projetos que já estavam para acontecer ali, assim, que ia startar no mês que recebi o diagnóstico, inclusive. E aí eu fui me acostumando, mas como os pacientes já eram pacientes que estavam comigo, foi muito tranquilo comunicar para eles, porque acho que a minha preocupação era essa. Como que eu vou fazer isso, né? Afinal de contas, são pessoas que estão precisando de suporte. Como é que eu vou conseguir oferecer esse suporte para eles? E aí acho que foi tudo muito combinado com eles. Olha, agora vai ser assim, pode ser que tem dia que eu preciso mudar um horário, pode ser que aconteça isso, em breve você vai me ver careca. Não, no primeiro contrato não, porque eu pensei em fazer a touca. Eu fiz a primeira quimio, eu fiz com a touca. Depois eu falei, não é pra mim a touca, não. Vamos assumir a carecona. E aí acho que foi tudo sempre muito combinado com eles. E nesse sentido, não houve ruptura, nem sofrimento, nem da parte deles, nem da minha. Ao contrário, a sensação que eu tinha é que a hora que eu estava atendendo, era o lugar da minha vida que eu tinha controle. Era onde eu era eu mesma e eu não era a Camila com câncer. A paciente. Uhum. Camila, então, por essa dor psicológica que você passou, que você teve, na verdade, foi esse quadro de ansiedade, né, que foi o que mais te marcou, e muito mais pela Camila profissional do que pela Camila pessoa e paciente, né? Isso acontece muito com outros pacientes também, doutora? Você vê isso muito ou o que você viu na Camila pouco acontece no seu consultório? Não, é muito comum, né? Principalmente no profissional de saúde, como eu estava dizendo. Eu vejo isso em algumas outras profissões, mas eu vejo isso muito forte em pacientes médicos, pacientes psicólogos, que faz parte da identidade, né? Recentemente eu até vi uma pesquisa que foi feita com médicos oncologistas, que a maioria dos médicos respondeu como sua identidade ser médico. Uma das 3 coisas que definem você como pessoa era ser médico. Então, é um impacto muito grande falar para a pessoa que ela tem que parar de trabalhar, né? Porque isso é o que faz a pessoa se sentir útil, a pessoa se sentir sadia, a pessoa se sentir normal, né? Então, quando tem esse impacto de parar de trabalhar, muita gente me pergunta, mas eu tenho que parar de trabalhar? Eu falo que é um direito da pessoa, se ela estiver assegurada pelo INSS, é um direito da pessoa. Mas ela não é obrigada a parar de trabalhar, obviamente tem que ser readequada essa rotina, né? Não dá para manter uma rotina igual. Tem que ter pausas, tem que ter redução da carga horária, mas é possível. E se for importante para a pessoa, deve ser mantido. E, Camila, quando a gente fala da dor física, o que o câncer causou enquanto dor física em você? Você teve dores físicas? Você é uma pessoa ativa? Você malha? Você não malha? O que mudou isso na sua rotina? Que você, pelo jeito, gosta muito de rotina, né, Camila? Assim, eu fui sentir, mas no final, que era o cansaço físico mesmo, e no finalzinho eu senti muita dor nas pernas, assim, muitas dores nas pernas. O restante até que nem tanto, assim, de falar de dor física de fato. Mas você sente que o seu ritmo é outro. Eu sou muito ativa, sou acelerada, faço muitas coisas, tenho a rotina da prática de atividade física, não interrompi durante o tratamento todinho, fiz os ajustes que precisava. Nossa, agora eu não dou conta de fazer dessa forma. Então, acho que fisicamente o impacto maior para mim foi a questão de não conseguir fazer na mesma velocidade e com a mesma entrega. Nossa, limpar a casa era 1000 anos, mas eu terminava. Alguma coisa, nossa, 1000 anos, você vai lá, senta um pouquinho, retoma, senta um pouquinho, retoma. Você sentir que o seu corpo não responde aquilo que a sua cabeça queria. Sim. E quando você olha para a Camila de hoje, pós-tratamento, porque hoje você já finalizou o tratamento. Doutora, nos explica onde a Camila está hoje dentro do tratamento dela de câncer. Bom, a Camila tem uma doença curável, né? Então ela passou por cirurgia, quimioterapia, radioterapia e agora ela está numa fase que se chama hormonioterapia ou bloqueio hormonal. Então é uma fase que também está impactando a questão física, né? Até a Camila citou que ela achou mais intensa em alguns aspectos do que a químio.
Então, para algumas pessoas é caracterizado dessa forma. Tem a nuance da questão hormonal, né, da menopausa precoce, de dores articulares, tudo isso pode estar presente. Dessa queda da performance, queda de energia, queda de metabolismo. Então, mas respeitando tudo isso que você acabou de falar, doutora, a Camila ainda é uma pessoa que consegue estar ativa e estar fazendo bem. A Camila é um exemplo de pacientes. O que você falar para a Camila vai ser feito. Tem que plantar bananeira, vamos plantar. Querendo então, ou não querendo. Tem que fazer atividade física, a Camila faz atividade física. É importantíssimo no tratamento do câncer de mama, atividade física e manutenção do peso corporal. A Camila segue isso direitinho, né? Tem que tomar medicação diariamente, né? Também é uma questão que a gente bate muito nessa parte da hormonioterapia, porque como é uma medicação de comprimido, que o paciente pega na instituição e leva para casa, a responsabilidade do paciente. Tomar diariamente, tomar sem interrupções, no horário correto, o armazenamento correto, tudo é responsabilidade do paciente. Então, isso faz parte da eficácia do tratamento, do sucesso. E bem pontuado, né? Para a eficácia do tratamento, o sucesso desse tratamento, cada um tem que fazer sua parte adequadamente, né? Com disciplina, com responsabilidade, e cada um buscando fazer o seu melhor dentro daquilo que pode ser feito. Camila, e hoje você olhando para a Camila de hoje, o que você consegue ver assim, não, eu consigo fazer, já voltei a fazer, ou não voltei a fazer, o que você ainda sente alguma dificuldade ou não, como tá hoje? Eu tive dificuldade a início, assim, o meu corpo sentiu muito a hormonioterapia, então senti muita dor nas articulações, eu fiquei muito inchada, os fogachos, eu falo, gente, que humilhação né? Mas eu tentei não parar nada. Hoje a minha rotina é uma rotina comum, então eu levanto cedo, vou para academia, preparo as crianças para a escola, organizo o que precisa, faço meus atendimentos, cuido da minha casa, passeio. Hoje é a minha rotina comum. Ela não te assusta mais? Não me assusta mais. É claro que, por exemplo, dá no final do dia você está muito mais cansada, né? Você sente um cansaço diferente, mas nada que comprometa o desempenho das minhas tarefas, não mais. Hoje é tudo fluidinho, graças a Deus. Tão bom ver isso, né, doutora? Você, enquanto médica, deve estar, assim, soltando borbulhas aí dentro, né? Ver uma paciente que está Fui para Trindade a pé. Olha. Consegui. Eu falei, quero ir para Trindade a pé, quero fazer esse compromisso. Levei mais tempo do que eu levaria, com toda certeza, mas consegui fazer todo o percurso, bonitinha. No outro dia também estava bem. Falo que é mérito da paciente, porque depende muito do estilo de vida da paciente para ela ter essa vitalidade, né? Depende muito se o paciente faz atividade física ou não, o que a paciente come, o peso que a paciente consegue manter, que não é fácil, né? Quando está num período de menopausa natural ou induzida, né? É difícil manter o peso, não é fácil. Então, esse mérito é muito dele, a maioria dele é seu. Parabéns, Camila. Camila, você falou que você foi à Trindade a pé, né? Uma das dores que a gente fala muito é da dor espiritual. Eu não estou falando de religião aqui, Camila, a gente está falando de fé, de crença mesmo. Como você lidou com essa dor? Foi tranquilo? Ou você foi daquelas que se revoltou? Como foi isso? Eu digo que não me revoltei em hora nenhuma, acho que até me aproximou mais de Deus em algumas questões, assim. Faz parte de mim, a minha espiritualidade sempre caminhou comigo, e eu tenho muito aquela mentalidade de que, seja o que for, se é isso aqui que eu tenho que viver, eu vou fazer. A demanda é essa, assim. Nunca de questionar, mas ao contrário, assim, eu sou uma pessoa muito otimista, muito esperançosa, eu tenho muita fé que as coisas vão se resolver de como tem que resolver. Assim, eu falo às vezes, nossa, hora nenhuma eu tive medo de morrer, hora nenhuma. Ou de alguma coisa, chorei por causa disso, e não era uma fé na cura em si, era uma fé de que o que viesse eu conseguiria passar, né? Aos trancos e barrancos, da forma que fosse, eu conseguiria passar. E essa fé me nutriu em todas as etapas do tratamento, desde o início, na químio, quando eu fiquei um pouco mais debilitada, quando descobri a mutação genética. Então, sempre aquela coisa assim, não,
Existe uma força superior a tudo isso aqui e eu vou dar conta a partir disso. A partir do que eu conheço, a partir do que eu aprendo. Se eu não der conta, eu vou pedir ajuda. Então, eu acho que a minha espiritualidade, ela foi um alicerce importante para que eu me mantesse estável. Sim. E, doutora, você consegue ver isso dentro do consultório? Você acaba vendo pessoas que, como a Camila, acreditam, têm fé, têm positividade, e o outro lado, você também consegue enxergar isso ou você vê isso pouco? Não, a fé, independente da religião, como você falou, é importantíssima, né? Ela dá força, né, para o paciente ter fé no processo, como você falou, né? Não é só o foco na cura, né? É uma confiança no processo. Uma confiança que você vai conseguir passar por todas as etapas que forem necessárias, né? E dessa parte de revolta, eu vejo muitos pacientes às vezes questionando, mas por que eu? Por que isso foi acontecer comigo? Mas eu sempre falo que às vezes a gente tem que, né, ter essa humildade, porque a gente tem que pensar, por que não eu? Por que isso pode acontecer com tantas pessoas, mas comigo não pode acontecer? Então pode acontecer com qualquer pessoa, né? Não é porque vai acontecer com você, né? Eu vejo a fé como uma ferramenta, como um escudo, como uma ajuda para passar pelo processo que for necessário. É porque o processo não é igual para todo mundo, né, doutora? A Camila passou por um processo tranquila em questões até físicas, né, que você colocou, Camila, mas nem sempre é assim, nem com todo mundo é da mesma forma. Cada corpo é único, então cada corpo responde ao tratamento de uma forma diferente. Tem pessoas que não têm nenhuma tolerância à quimioterapia, não é porque a pessoa é uma pessoa fraca, são nuances da biologia do corpo da pessoa. Às vezes ela tem uma tolerância menor, às vezes a pessoa ela quer seguir, ela se esforça, às vezes a pessoa até fala assim, não, doutora, mas isso não é nada. Mas às vezes a gente tem que mexer na dose, tem que mudar no tratamento, né? Faz parte. Faz parte do processo, né? Camila, nós falamos da dor física, da dor psicológica, da dor espiritual e a dor social. O que a gente chama como dor social? O que o outro, como o outro recebeu? Você teve apoio, você teve abandonos, você teve sustos. Como você passou por essa dor social? Eu acho que as pessoas receberam muito de acordo com como eu ia conduzindo as coisas. Eu lembro que quando contei para minha família, minha prima, você está mais tranquila do que eu? Eu falei, acredito que sim. Né? Então, acho que todo mundo me vendo tranquila, logo foi naturalizando um pouco as coisas, assim, sabe? E aí no início fica todo mundo impactado, sentido, depois, não, mas ela está trabalhando, ela está fazendo isso, ela veio na reunião de família, ela participou do almoço, ela foi no aniversário. Então eu acho que aquilo ali foi ficando natural para todo mundo que convivia comigo. Não que não tivesse tido impacto, assim, teve, mas não foi tão sofrido. Eu tinha muita preocupação especial com os meus avós, que são idosos, né? A minha avó cria outros cenários assim na cabeça dela, então assim, já está debilitada, eu fico, nossa, então tem que ter cuidado com como isso vai chegar para a vovó. Eu falo que usei a touca até por isso. A gente estava próximo, organizando um big aniversário para ela, em dezembro, que seria dia 7 de dezembro, e aquela coisa, não, dia 3 de dezembro, uma coisa assim. E aí ficou aquela coisa assim de, nossa, eu não posso estar careca, que a vovó vai sentir, é a hora que a gente vai reunir toda a família dela, né? E aí eu até usei a touca na primeira químio, no primeiro ciclo. E aí a hora que eu tava lá assim, eu senti aquilo, e não foi pelo frio, e não foi porque foi a primeira, assim, não. Foi porque a hora que eu voltei para casa, eu fiquei pensando muito qual era o sentido daquilo ali para mim, né? Então eu já voltei para casa, eu lembro até a técnica maravilhosa, gente, que mulher extraordinária, assim. Acho que ela tornou todo o meu processo mais leve pelo jeito que ela me conduziu no primeiro, sabe? E aí ela ainda me explicou tudo, eu falei para ela, nossa, mas eu vou ficar sem lavar a cabeça, esse trem grudado aqui. Ah, não, mas é só para não ficar careca. Aí no outro dia eu sentei com o meu esposo e falei assim, olha, tratamento é pesado, mas esse é o preço então, para ver os meninos crescerem,
pra gente fazer as coisas que a gente ainda quer, pra gente ainda fazer as viagens que a gente ainda quer, pra um monte de coisas. Então, se o preço é ficar careca, eu fico careca de boa. Aí ele olhou assim, olha, você quem sabe, assim, o Léo foi parceiro o tempo todo, mas ele sempre deu aquela coisa, você vai dizer como é que as coisas funcionam pra você. Você quem sabe, se você não quiser, eu falei, eu não quero mais. E aí, na segunda-feira, eu já mandei mensagem pra Sol e falei assim, Sol, eu não quero mais a touca. E fui decidida. Uhum. E aí, assim, a queda do cabelo seguiu o curso natural, então eu me preparei para aquilo ali. Meu cabelo estava assim, ó, eu nunca tive cabelo muito comprido, não, mas ele estava até assim. Paguei uma nota num corte de cabelo extraordinário. Paguei, falei, moço, lava, corta bem bonito. Tipo assim, era a minha despedida, sabe? Uhum. Quem paga uma nota não cortar o cabelo para ficar careca 10 dias depois, só eu mesma. Mas foi tranquilo para mim. Então, o dia que eu rapei a cabeça, que estava caindo muito, inclusive foi o dia do aniversário da minha mãe, que foi um fim de semana antes do da vovó. Rapei a cabeça, cheguei no aniversário da minha mãe careca, tipo assim, quem tiver incomodado, e eu fui curta e grossa. Quem não quiser me ver careca, fecha os olhos, porque agora eu estou careca. Então, assim, até chegou com uma dose de humor para alguns tal. E no dia do aniversário da vovó, aquilo ali foi relevante. Então, eu entendi que por um instante eu fiquei muito mais em função do que o outro ia sentir do que o que eu ia sentir. Eu falei, epa, isso não funciona. Porque quem está passando, por isso é você. Eu falei, o deserto é meu. Uhum. Eu decido como é que eu vou conduzi-lo, assim. Então, eu lembro que nas primeiras semanas, assim, onde você ia, todo mundo te olhava careca. Onde você ia, todo mundo te olhava. Depois, ou as pessoas deixaram de me olhar, ou eu deixei de observar as pessoas me olhando. Tá? É claro que você é muito bem cuidada quando você está careca. As pessoas são muito gentis. Eu falo, não fui eu que fiquei mais gentil, não. As pessoas têm aquela ideia de, nossa, né? Então todo mundo é muito gentil. Onde você vai, as pessoas sorriem para você, né? Mas isso não me incomodou hora nenhuma. Hora nenhuma. Falei, isso, não me arrependo de ter feito hora nenhuma. Eu acho que eu honrei a minha careca com respeito. E não só a careca, um monte de coisa. O ter perdido a mama, o ter reajustado a minha vida. Eu acho que se era o preço que eu tinha para pagar por aquilo ali, né? Por ter uma doença com grande possibilidade de cura, no meu caso, né? Para viver bem, para poder estar aqui hoje, agora... Para mim foi tranquilo, acho que uma conta que fechou facilmente. Camila, qual momento do diagnóstico ou do tratamento que você decidiu contar para as pessoas? Imagino que para o seu marido você contou na hora que viu o nódulo, que vocês são muito próximos, né? Uhum. Mas que hora você decidiu contar para sua filha, seus filhos, né? Que hora você decidiu contar para as pessoas de fora da sua casa? Foi na hora do diagnóstico ou foi na hora que... Quando eu fiz a punção. Quando eu fiz a punção, a biópsia, o médico já tinha dito que ia precisar de um procedimento, né? Então, de cirurgia. Uhum. Então, aquilo ali, a hora que eu voltei para casa, eu já expliquei para as crianças, eu liguei para minha mãe, falei com a minha mãe. Aí eu falei com alguns ali assim, coloquei no grupo da família, que é onde tudo, né? E aí tudo acontece, só pedi para terem cuidado para eu sentar com os meus avós, porque aí eu queria no cara a cara, assim, sabe? Mas para a cirurgia foi de imediato. Quando marcou a primeira químio foi de imediato, assim, então eu não tive muito aquela coisa assim, nossa, vamos esperar. Ou vamos disfarçar, ou vamos, sei lá. Acho que era isso. E não é que eu fui egoísta, mas eu coloquei na minha cabeça, quem está vivendo tudo isso sou eu. Quem vai viver os dissabores dessa jornada sou eu. Então vai ser do jeito que for bacana para mim. Quem der conta de me acompanhar no rolê, me acompanhe. Quem não, eu agradeço, assim. Então foi bem nesse sentido. Hora nenhuma teve preocupação. Eu tive cuidado com os meus avós. Com as crianças, tudo eu expliquei direitinho, como é que ia ser a cirurgia, que jeito que ia ser, na químio como é que ia ser, quando foi começando a perder o cabelo, quando eu decidi cortar vai ser assim, nossa, agora a mamãe vai ficar careca, isso. Então tudo também foi muito conversado com eles e foi leve, acho que nenhum dos dois também sentiu, não. E você, a Camila, quando primeiro ela pagou, como você disse, caríssimo por um corte de cabelo, e no momento que você falou, não, agora eu vou ficar careca mesmo. Quando a Camila se viu, ela, como você mesmo disse, o deserto é seu. Você e você, como foi isso?
olha que eu achei que eu ia ficar feia, mas depois eu falei, não, mas eu fiquei até bonitinha com esse negócio, gente. Oh, mas se eu pôr um brinco assim, assado. Aí tem uma amiga, ai amiga, agora a gente tem que abusar nas cores. E realmente eu abusava nas cores, acho que eu fiquei até um pouco mais abusada. Careca, assim. No início eu falei, ó, isso aqui não vai mexer com a minha estima, não. Aí eu falei, ó, não pode sair mais sem make, Camila, não dá não, porque senão fica uma coisa só. Mas foi tranquilo. Não foi sofrido, não teve choro, quem me ajudou em tudo foi o meu esposo também, ele que rapou a minha cabeça, assim, a gente entendeu que não podemos fazer isso, e foi divertido, sorri, tanto que trabalhei no sábado de manhã, rapei minha cabeça e à noite estava no aniversário da minha mãe e tranquilo. E você cita seu esposo em alguns momentos, então ele sempre esteve ao seu lado, sempre caminhou junto contigo. Todas as consultas, todos os exames, todos os 16 ciclos de químio. Só a rádio que não, porque aí não dava, né, gente? Rádio todo dia. Eu sou prova, ele estava lá. Rádio todo dia não, rádio ele foi na primeira. E depois eu falei, não, vamos liberar você, que não dá pra você ficar vivendo na minha vida o tempo todo, não. Então realmente você teve um companheiro. Que bom, isso é bom, né, doutora? Porque muitas das vezes isso não acontece. É necessário, né? Muitas vezes não é o esposo, não é o cônjuge, né? Mas o paciente necessita de rede de apoio. Pode ser um filho, pode ser os pais, pode ser o esposo, pode ser um amigo, mas a rede de apoio é necessária, é imprescindível. O paciente oncológico não tem como fazer tratamento sozinho. Eu sempre falo isso. Quando o paciente vai sozinho para tratamento, eu sempre falo, não gosto de ver o paciente sempre sozinho. Gosto de conversar com alguém, gosto de ver rede de apoio. É importante. Ah, que bom. E Camila, você estava me contando em off que você aproveitou esse seu momento careca e se esbaldou, né? Você fez algumas fotos? Fiz fotos, fiquei lindona. Assim, quando já estava... Falei, não, ó, eu quero... Porque eu tinha feito um ensaio fotográfico menos de um mês antes de descobrir o meu diagnóstico. Né? Inclusive com as fotos perdidas, que não é mais a mesma. não é nem pelo cabelo, parece que não é mesmo a mesma pessoa, não. Aí eu falei com a fotógrafa, falei assim, olha, eu queria fazer outro e queria fazer da minha careca. Aí ela falou assim, nossa, vamos fazer. Aí falei com essa minha amiga que é consultora de imagem, falei, amiga, eu quero escancarar meu carecão, eu quero roupa bonita para fazer isso. E aí a gente se organizou e realmente, né, a minha melhor amiga esteve comigo no ensaio, assim, então foi um momento muito significativo, muito gostoso, muito divertido. E você gostou das fotos? Amei, eu fiquei linda. Isso é legal. Eu fiquei linda. Eu amei de você careca, você tá linda mesmo. Não, eu me amei, gente, careca. Confiante, feliz, eu me amei. linda. Eu quis fazer uma do seio que eu achei significativo e eu sou muito cheia do pudor e eu consegui fazer, por isso que estava sorrindo tanto, porque aí eu, meu Deus, eu vou ter coragem. E eu ria horrores para fazer isso daí, então... Linda suas fotos. E qual a foto que você elege assim, essa é a minha favorita? Essa. Ah, essa é linda mesmo, preto e branco. Ai, linda essa foto, hein? Linda. Parabéns. Ficou muito bonita mesmo. Não que não seja, mas ficou mais bonita ainda, viu? Obrigada. Bem, estamos chegando ao final do nosso podcast e sempre no final a gente gosta de deixar uma mensagem para quem nos ouve, para quem nos vê, certo? Então, eu pediria para você, Camila, em primeiro lugar, qual a mensagem que você deixa para quem está passando por um momento difícil? Eu acho que a nossa força está dentro da nossa cabeça, né? Então é aqui que comanda tudo. São seus pensamentos que vão ditar como é que vai ser o seu caminho. Então cuide dos seus pensamentos, se nutra daquilo que é importante para você, daquilo que te faz bem, daquilo que te recarrega. E entenda, né, eu me referi muito à minha jornada do tratamento como era o meu período de deserto. E o deserto chega uma hora que você encontra o oásis. Você encontra. Então, tolere o deserto que o oásis vai chegar, sabe? E busque os recursos que cada um tem. Eu entendo que a ajuda externa ela é importante, mas a força interna da gente ela é capaz. Todo mundo é capaz. Se eu tinha que viver aquilo ali, se eu tive que viver o câncer, é porque era para que eu vivesse. Então, eu tinha capacidade de passar por ele.
E acho que quem está vivendo isso também entender. Se eu estou nesse lugar, é porque eu sou capaz de viver isso. Excelente. E você, doutora Vanessa, você enquanto médica oncologista, que vive isso diariamente, né? O meu conselho é o seguinte: você escolha e se cerque de uma equipe que você confie, se cerque de uma rede de apoio que possa te apoiar e confie no processo. Essa é a minha dica. Confie no processo. Confiança, né? Tem que ter confiança, não é isso, Camila? Tem que confiar. Camila, e que mulherim você é? A gente fez uma brincadeira, né? Sim, vamos seguir a brincadeira. A gente fez uma brincadeira nos bastidores, que quando chegasse esse momento, eu ia falar a característica da Camila e ela ia falar a minha. Ah, você que ia dizer qual mulherinha Camila é e a Camila diria qual mulherim você é. Então vamos lá, Camila, qual mulherim a doutora Vanessa é? Elas são várias, ela é incrível, ela é inteligente, mas eu coloco intensa, e não intensa no sentido de impulsiva, ela é intensa de verdade, de certeza, de segurança, de firmeza naquilo que ela se dispõe a fazer, assim, sabe? Então, o tempo todo eu senti, e ainda sinto nela isso, assim, é isso, não tem meias verdades. Ela é verdade por inteiro. Então, o win dela é intensa. E, doutora Vanessa, qual é o win da Camila? Que mulherim Camila é? O win da Camila é inabalável. Olha! A Camila é uma rocha. É uma rocha com serenidade, com calma, com gentileza, mas sempre firme. Agradeço a vocês, a presença de vocês no nosso Mulheresim. Espero que tenhamos outros momentos de Mulheresim e que sigam sempre assim, sendo essas mulheres incríveis que, acima de tudo, vocês são. Obrigada para quem esteve junto com a gente até agora. E esse foi mais um Mulheresim. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscreverem no nosso canal. Outros episódios vêm por aí.